Olá pessoal, boa noite. Quem fala com vocês é o professor Marcos. Estou trazendo hoje aqui a correção dos exercícios de tarefa, partindo aí, né, da letra A com o primeiro climograma que deveria ser construído, tá certo? Então nós temos aqui os índices, né, tanto de temperatura, né, como de pluviosidade. Nós temos alguns dados aqui, tá? Que eu deixei aqui, eu tirei a foto e vou utilizar a figura para a gente fazer a comparação, tá certo? Pelo fato, né, de que eu não preciso ficar voltando toda hora lá em cima na apostila com o mouse, certo? Então, inicialmente aqui nós temos, né, a construção, ela deveria se assemelhar aqui, né, tendo aí a distribuição tanto da temperatura com a linha, né, correspondente ao que ele traz aqui, como também com a pluviosidade média com as barras, né, mostrando aqui em milímetros, certo? Então, né, comentando aí a respeito da construção, né, nós temos uma temperatura média em janeiro, né, uma temperatura média, não, perdão, uma temperatura inicial aproximadamente aqui de 20 graus, né, saindo de 20 graus, ela sobe depois aqui, né, ela dá uma esticadinha em janeiro aqui para 20,7, depois ela vem para 20,1, 18 e vem vindo 15, né, e ele tem, né, uma amplitude até que média, uma amplitude térmica média. E aí nós vamos para os dados, né, de pluviosidade. Aqui nós vamos ter então uma pluviosidade bem distribuída, tá certo? Ao longo de todo o ano. Olha aqui, nós temos partindo de janeiro, né? Nós temos 168 milímetros aqui em janeiro, né? Dá pra gente ver. Nós temos uma alta aqui em setembro com 197, até que nós comentamos na aula. E aí o climograma ele deve estar, né, mais ou menos semelhante a este padrão aqui. É claro, pessoal, que não tem problema, né? Se ficou um pouco distorcido, não tem problema, porque eu sei que na hora de montá-lo, às vezes não fica perfeitamente igual. O importante é respeitar os índices, tá? E que as barras estejam de acordo com o volume pluviométrico, que tem que estar de acordo com os dados aqui, e a linha, né, tem que estar de acordo com a temperatura em graus Celsius aqui do lado, ok? Bom, então nós temos este modelo e aí eu tirei a foto aqui para vocês, né, de um modelo que ele vai indicar como sendo aqui, né, subtropical, né? Vamos às características do clima subtropical. Olha aqui, nós temos um gráfico, está diferente porque aqui ele subiu até 250 e aqui ele subiu só até 200, mas observem o padrão. Observem o padrão e olhem aqui. Olha como que nós temos. Ó, qual que é a característica? Ó, apresenta uma transição, né, como nós sabemos, entre o clima tropical e o clima temperado. Aqui no Brasil, né, é lá no sul, como nós comentamos em aula. Tá? Vamos aí, então, às características. Ó, apresenta moderado índice pluviométrico, tá? Com chuvas distribuídas durante todo o ano, né? E a amplitude térmica média também, com a variação, como eu disse para vocês ali, ele classifica aqui como 10 graus, né? E aqui nós temos essa variação entre inverno e verão. Observem, né, que o modelo aqui, né, que é o modelo que ele traz na apostila, que eu tirei o print para não precisar ficar voltando à página, ele é muito semelhante a este modelo aqui. Claro que, né, a projeção ali ele está usando, né, uma proporção aqui para 250 milímetros e tudo mais. Então, aparentemente, né, quando a gente olha esteticamente, parece que está diferente. Mas os padrões indicam que é aqui um clima subtropical, tipo de clima subtropical, tá certo? Este daqui da alternativa A. Indo para a alternativa B, pessoal, esse gráfico aqui, esse climograma, perdão, eu chamo a atenção para vocês logo de cara para cá. Ó. Observem o nível de pluviosidade média, muito baixo. Então, independentemente aqui, né, ficaria mais claro ainda se nós tivéssemos temperaturas mais altas, mas observem aqui o índice, né, a pluviosidade média muito baixa, tá? E nós temos temperaturas aqui também, olha, observem aqui no inverno, né,
Em pleno inverno nós temos 22 graus, nós não temos uma queda acentuada de temperatura aqui. Então, pessoal, eu vou abrir aqui, né? Observem esse mapa. Esse mapa não, perdão, este climograma. Deem uma olhada nos índices pluviométricos como são baixos. Aqui neste exemplo, né, nós temos uma variação térmica maior, como eu comentei com vocês ali, né, lá no que a gente tem da apostila que ele fica próximo ali, né, como a gente pode observar, 26 graus, indo até 26,2, né, variando aí na casa dos 25, 26 graus. Aqui ele não atingiu 30, mas aqui no modelo nós temos, né, um momento, olha aqui, nos meses aí de outubro e novembro, até ultrapassando a linha dos 30 graus. Então, logo de cara, pelo índice pluviométrico, opa, abri errado aqui, né? Nós já conseguimos sacar que nós estamos falando aí do clima semiárido, né? A projeção ela tem que ficar, né, semelhante aqui, tendo uma alta de chuva em março, né? Mas é uma alta, pessoal, que olhem aqui, observem aqui nos dados. Olha, em março é o mês que mais choveu, com 105 milímetros. Observem em relação aqui ao subtropical. Olha como a distribuição pluviométrica ela é bem mais distribuída, digamos assim, ao longo do ano. Olha aqui, né? Nós temos quase 200 milímetros. Então, nós temos um mês aqui que passou aí dos 100 milímetros de chuva. O restante está muito, muito, muito baixo mesmo, né? Olha só, janeiro 69, então aqui muito baixo índice de pluviosidade. Quando a gente vai tomar como referência, né, os climas lá em cima na apostila, eu separei isso aqui para vocês, como eu já disse, para não precisar ficar voltando, só com essa informação aqui já dava para a gente descobrir, né, que nós estamos falando aí de um clima semiárido. Era só eu observar aqui o índice, né, a pluviosidade média é muito, muito baixa. Não há outro tipo de clima no Brasil onde, né, a pluviosidade ela seja tão baixa, né, o índice de pluviométrico seja tão baixo quanto no clima semiárido, tá certo? Vou até voltar aqui, fazer questão de voltar, né, para a gente observar essa questão. Olhem só, observem aqui em todos, ó, vamos pegar, olha só, desde o do clima equatorial, com grande índice pluviométrico, olhem os índices. Nós temos baixas pluviométricas aqui em julho, né, e junho, por exemplo, aqui, como vocês sabem, no clima tropical nós temos aí duas estações, né, bem definidas, o verão e o inverno, né, um verão quente e úmido e o inverno seco, né, e mais frio aqui, tá certo? Observem só, não há outro, ó, não há outro tipo. Aqui nós temos, né, no inverno aqui um índice pluviométrico baixo, mas observem aqui janeiro, fevereiro como é alto. Olha, a gente chega no semiárido, olha o que acontece, tá lá embaixo. Então, né, lembrando mais uma vez que aquela projeção não necessariamente ela precisa ser idêntica a essa, tá? Mas pelo padrão dá pra gente encaixar aí como sendo o tipo de clima semiárido, tá? Levando também, né, podemos levar em consideração aí as questões, né, altitude, latitude média e tudo mais, mas essa informação aqui neste climograma, ela foi muito importante para a gente, né? Se nós fizermos aí uma comparação, né, com este daqui é bem assim, dá para a gente notar bem destacada essa questão, né, da pluviosidade que ele trouxe em destaque aqui para a gente. No outro, né, dá para a gente ver que está bem mais distribuído aí ao longo do ano, com o índice pluviométrico um tanto quanto mais significativo, né, do que aqui neste de baixo. Indo para o próximo exercício, são exercícios que nós, né, discutimos aí na aula, né? O exercício aqui 2, né, ele vai perguntar, repetindo, né, para a gente chegar aqui na correção, né, nós até havíamos feito na sala esse exercício, que elementos da atmosfera devem ser observados para se identificar um clima. Então ele está falando de elementos atmosféricos, como eu disse para vocês, elementos do clima, nós até discutimos em sala, então devem ser observados. Aqui ele pode até trazer, né, com outro nome, né, por exemplo, aquela questão, né, das massas de ar, né, lá
no exercício de baixo, que lá em cima, né, na apostila ele traz com outros termos que a gente já vai chegar aqui na questão e vamos comparar. Então aqui, tá, devem ser observados elementos como a pressão atmosférica, chuvas, né, precipitações, temperatura e umidade do ar. Esses são os elementos que devem ser levados, né, observados para se identificar um clima. O exercício de número 3 vai falar o seguinte: quais são os principais fatores do clima? Então, dentre os fatores do clima, né, que a gente até viu na nossa aula, após ver os elementos, né, nós vimos os fatores que interferem no clima são a latitude, né, a altitude, lembrem-se, né, como nós nos falamos lá, a continentalidade e maritimidade. Aqui ele vai colocar também o relevo, né, mas lá na apostila ele colocou, né, ele destacou essa questão do relevo lá naquela parte que nós falamos do tipo de chuva, né? Ele vai falar que massa de ar, circulação atmosférica, né? Lembra que nós falamos lá? Vegetação, e aqui ele vai colocar também para completar a urbanização, né? Porque ele está falando, por exemplo, aqui, se você tira a vegetação para, né, urbanizar um local, você altera o clima daquele local, né? Eu vou até subir lá, né, para a gente tirar aqui as nossas dúvidas aqui, né? Vamos voltar aqui lá no comecinho da nossa aula, né? Como ele nos trouxe. Olhem só, olha aqui, vegetação, ó, alteração ou retirada da vegetação. Ele não colocou aqui, né, a urbanização. Porém, pode sim, porque você tira a vegetação para construir, né? Continentalidade, maritimidade, correntes marítimas, ok. E aqui nós temos, olha, circulação atmosférica, como ele colocou lá, né, das massas de ar. Olha lá, ou nós temos aqui massas de ar quente ou massas de ar úmida e etc. Lá na nossa questão ele não trouxe como massas de ar, circulação atmosférica, mas quem colocou dessa maneira não está enganado, não está errado, ok? Olha aí, pessoal, tanto que demora para chegar até na questão com o mouse, né? Por isso que aqui no climograma eu tirei o print para ficar mais fácil. Então, fechamos aqui, né? Latitude, altitude, continentalidade, maritimidade, o relevo, massas de ar, lembrando que a gente viu ali circulação atmosférica, que são, né, as massas de ar, vegetação, e urbanização. Lá ele ainda até colocou, né, a questão das correntes marítimas, né? Ele destaca aqui em cima, voltando mais uma vez, né? Ele vai falar aqui como um elemento, vamos dizer assim, a mais, né? Para a gente subir mais um pouquinho aqui. Olha o que ele coloca aqui, que vocês também podem ter colocado. Olha lá, correntes marítimas. Tá certo? Vamos voltar aí novamente para os nossos exercícios. Bom, indo para o exercício de número 4, explique por que a latitude interfere na temperatura. Nós discutimos isso em sala. Vou trazer aqui a correção de acordo com a apostila para vocês. É claro que vocês podem ter colocado com as palavras mediante aquilo que vocês entenderam, tá? Desde que esteja condizendo com o que ele vai trazer aqui nesta questão, tá? De acordo com a correção. Então, olha o que ele vai falar. A posição da Terra em relação ao Sol e a inclinação do seu eixo, lembra que eu falei, né? Próximo do Equador, maior incidência, possibilitam maior incidência de luz solar em algumas regiões do planeta, as quais se tornam mais quentes. As regiões mais quentes estão próximas à linha do Equador, baixas latitudes. Lembra que nós falamos bastante sobre isso, né? Próximo ali do Equador, as baixas latitudes elas são mais quentes, recebem maior incidência de raio solar. E as regiões mais frias encontram-se afastadas deste paralelo. A gente vai subindo, né? E aí, se distanciando ali, vai ficando cada vez mais frio, né? Então, dessa forma, quanto maior a latitude, menor é a temperatura. E quanto menor a latitude, maior é a temperatura. Repetindo mais uma vez, quanto maior a latitude, menor a temperatura. Quanto maior, quanto maior a latitude, menor a temperatura. E quanto menor a latitude, maior a temperatura. Falamos isso em sala, fui ler aqui, acabei lendo a parte de cima
junto aqui com a parte de baixo, tá certo? Então tem lá maiores latitudes, nós temos menos temperatura. Temos aí menor latitude, maior temperatura. Menos latitude, maior temperatura, certo? Para nunca mais esquecer, menor latitude, maior temperatura. E a última questão, pessoal, era a pesquisa, né? Realize uma pesquisa e identifique o tipo de clima predominante em seu município. Vocês, né, devem fazer essa pesquisa aí para mim estar conferindo lá no Class, e isso vai ficar, né, ele não tem como trazer essa correção aqui para a gente porque é específico aqui da cidade, do município onde moramos, ok? Então essa é a nossa correção, pessoal, espero que todos tenham gostado. Qualquer dúvida, entrem em contato comigo, eu me coloco à disposição e até a próxima aula. Grande abraço, meus queridos, tchau, tchau!